Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui só para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto que se chama Você está contente? Esse texto está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Quem escreveu foi Vilmara Lima e eu vou só ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bem? Então, isso dito, vamos pedir ao Senhor que abençoe a gente nessa pequena reflexão. Senhor Jesus, pedimos que Tu estejas conosco, nos abençoando, nos ensinando, fazendo com que a gente entenda o que o Senhor quer ministrar no nosso coração. E à medida que a gente entenda, a gente coloca em prática. Perdoa tudo que a gente faz de errado, Pai. Torna-nos pessoas melhores. É o que te pedimos em Teu nome, Jesus. Amém. Bem, irmãos, então, o nosso texto bíblico para hoje é 1 Timóteo, capítulo 6, versículos do 3 ao 21. E eu vou ler com os irmãos, tá bom? Então diz assim, ó: se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. Discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas. E daí vem invejas, brigas, insultos, desconfianças maldosas e discussões sem fins, como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo e não têm mais a verdade. Essa gente pensa que a religião é um meio de enriquecer. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para as pessoas que se contentam com o que têm. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todo tipo de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram sua vida de sofrimentos. Amém? Bem, irmãos, então a irmã Vilmara aqui escolheu os versículos 6 a 8 para serem os versículos chaves, que diz assim, ó: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Bom, só para contextualizar, eu sei que a maioria dos irmãos sabe o que eu vou dizer, mas para contextualizar para aqueles que desconhecem. Então, Timóteo, essa carta, que é essa epístola, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, lá pelo ano 62, 66 depois de Cristo. Então, nós estamos falando aí de 1958 anos atrás. Você vê, uma carta tão antiga e tão atual, né? Porque a Bíblia, ela não envelhece. A palavra de Deus, ela dura para sempre. E ela é sempre atual. Ela sempre tem as respostas para aquilo que nós necessitamos. Então, aqui no caso, Paulo, ele escreve para Timóteo. Então, Timóteo era uma pessoa a quem Paulo prezava muito. O pai de Timóteo era grego e a mãe dele era judia, assim como a sua avó, que são conhecidas nossas, né? Que é Lídia e a avó Lloyd. Então, assim, algumas pessoas acham que Timóteo também era grego, mas a maioria das pessoas acredita que ele era romano. E ele deve ter se convertido em Listra ou em Derbe, que eram as cidades onde estavam a sua avó e a sua mãe. Então, Timóteo era muito jovem e certamente esta carta aí foi escrita para orientá-lo, porque essa carta foi escrita para que o Timóteo ele pudesse
ser encorajado na sua responsabilidade de supervisionar a igreja de Éfeso e também outras igrejas pequenas da Ásia, que hoje fazem parte da Turquia. Então, assim, certamente quem inaugurou esta igreja de Éfeso não foi Paulo, ou foi João, ou foi Apolo, mas a maioria das pessoas acreditam que foi Apolo. Então, Paulo não esteve lá, não foi ele que criou essa igreja, não foi ele que formou a igreja. Então, ele escreve essas cartas para que o Timóteo, que era muito jovem, mas muito responsável, se sinta fortalecido, né, para supervisionar estas pessoas. Então, é nesse contexto aí que nós vamos encontrar Timóteo. Então, o nosso texto aqui do manancial diz assim, que Paulo, escrevendo a Timóteo, expõe o problema da cobiça. Então, a gente tem que lembrar que cobiça nem sempre é coisa ruim. Você pode cobiçar alguma coisa de alguém, mas de forma a querer igual, por exemplo. Eu achei bonito o seu carro, então eu vou trabalhar e eu quero ter um igual ao seu. Então eu cobicei, mas não é uma cobiça do mal. Mas no caso aqui, a cobiça de que Paulo está falando não é uma cobiça benéfica. A cidade de Éfeso era uma cidade muito rica, era uma cidade que tinha maus costumes, eles trabalhavam com muito ouro, era uma cidade idólatra. Então, porque ela estava assim muito bem localizada em relação ao comércio, ao mar. Então, ali rolava muito dinheiro. Então, Paulo expõe o problema da cobiça para Timóteo. Então, o apóstolo dá instruções acerca de como deve ser o posicionamento cristão em relação ao dinheiro. Precisamos entender que o apóstolo Paulo não está considerando a riqueza uma coisa ruim. Não é ruim ser rico, pelo contrário, né? Quanto mais dinheiro nós temos, se tivermos um coração voltado para Deus, se formos realmente fiéis, nós vamos poder abençoar mais pessoas, né? Vamos abençoar a igreja, vamos abençoar os irmãos, os amigos, enfim. Então, a riqueza não é uma coisa ruim. A cobiça negativa, sim. Então, primeiro Paulo vai falar que uma grande fonte de lucro é a piedade. Na tradução que eu li para vocês, a palavra é religião. E eu fui procurar no grego só para matar a minha curiosidade, e a palavra no grego é eusébia, que quer dizer reverência, respeito, fidelidade a Deus, religião. Então, assim, Paulo está dizendo que a religião, sim, é uma fonte de lucro, acompanhada de satisfação. Então, isto é, a gente precisa estar satisfeitos e termos muito cuidado com essa questão da fonte do lucro, né? Estar satisfeito significa ter um coração agradecido e contente com aquilo que a gente tem, sabendo que, porque Deus prometeu prover nossas necessidades, nós realmente temos tudo o que precisamos. Neste caso aqui, a fonte de lucro, a gente pode entender nos dias de hoje como a teologia da prosperidade. Eu creio que o dízimo é lícito, a gente tem que devolver sim para o Senhor aquilo que nós recebemos, a oferta é lícita, nós temos sim que beneficiar um trabalho, oferecer uma oferta, por que não? Não tem problema nenhum. Mas aquilo com o que eu não concordo, e eu creio que não é bíblico, é a teologia da prosperidade. Por exemplo, você dá o seu carro para a igreja, porque aí o Senhor vai te abençoar e vai te dar uma Mercedes. Você vende a sua casa, dá o dinheiro para a igreja, que aí o Senhor vai te dar uma mansão. Então, o Senhor não está trocando nada, Ele não está oferecendo nada. Ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata. Se Ele achar por bem te dar uma mansão, te dar um carro maravilhoso,
O que o Senhor quiser lhe dar, Ele poderá lhe dar. Mas a palavra diz que digno é o trabalhador do seu suor, né? Ganhar o dinheiro trabalhando, não é fazendo doações e trocando. Ó, Senhor, estou te dando aqui o meu carro, eu quero um zerado. Não é isso que a Bíblia fala. Então a gente tem que ter cuidado com essa questão do lucro para a religião, né? Então, seguindo aqui o nosso texto, o coração que não está satisfeito tende a ser murmurador e cobiçoso. Eu olho para o irmão, eu olho para o meu amigo e falo, nossa, olha a roupa dele, olha como é o carro dele é bacana, como que é a casa dele é legal. E eu não, eu moro numa casa ruim, as minhas roupas são velhas e poídas, eu sempre olho, meu guarda-roupa não tem nada nunca para eu vestir. Ai, que chato. Então a gente se torna murmurador e cobiçoso. E quando a cobiça se instala, começamos a ver as coisas dos outros com inveja. E a inveja é um sentimento horrível, porque a inveja não é você querer o que o outro tem, como a cobiça, né? Eu posso ver que você tem uma coisa e quero uma igual e vou trabalhar para isso. A inveja é eu ficar triste porque você tem e eu não tenho. Então, a inveja é eu desejar que você perca o que você tem só pela satisfação de eu não ter. Isso é muito perigoso. Inclusive, mesmo nas maiores questões assim do mundo e tal, quando se fala em pecado, muitas pessoas se sentem orgulhosos de pecar, né? Então fala assim, eu sou uma pessoa super sexy, eu canto todas as garotas, então ela se orgulha de ser da luxúria. Ou então, tipo, nossa, eu como demais mesmo, como tudo. Ai, crente come pra caramba, é muito engraçado isso, come muito. Ou, eu tenho uma preguiça, não tenho vontade de fazer nada. Então as pessoas se orgulham de muitos pecados. Mas ninguém se orgulha de ser invejoso, porque não é um pecado que as pessoas se sintam à vontade de declarar. Então, se fizer uma pesquisa e perguntar quem se acha invejada, muitas pessoas dirão que se acham invejadas. Mas na hora de dizer quem é invejoso, ninguém se declara invejoso, porque ninguém aceita esse tipo de sentimento. Então, dessa forma, a gente empenha os nossos esforços em enriquecer e sacrificar o nosso relacionamento com Deus. Na medida em que somos invejosos e queremos aquilo que não temos de forma que quebre o nosso relacionamento com Deus, isso nos destrói. Então, o trabalho que deveria ser uma bênção vai se tornar uma maldição e vai fazer com que cada vez mais a gente fique longe da fé, longe de Deus, porque Deus não abençoa esse tipo de sentimento. Muita gente fala assim, eu quero matar quem inventou o trabalho. Quem inventou o trabalho foi Deus. O trabalho é bênção. Então, o conselho final de Paulo é que a gente não coloque nunca a nossa esperança nas riquezas, mas em Deus. As riquezas são temporais, quer dizer, elas ficam aqui, elas passam onde você tem, amanhã você não tem. Então, o que o Senhor tem para nós é eterno. Nada vai substituir aquilo que o Senhor tem para nós, mas temos que confiar nisso. Tem pessoas que acham que só vão ter paz se tiver uma poupança gorda, uma casa bem instalada, porque é nisso que ela bota a sua confiança. Inclusive lá no Salmo 40 diz assim, né? Uns confiam em carros e em cavalos, e eu confio no Senhor. As riquezas nos saciam por um momento. Deus tem para nós delícias perpetuamente. Não vale a pena sacrificar o que é eterno pelo que é transitório. Você não acha? Eu acho.
que tudo fica aqui. A gente não leva nada, né? Na verdade, quando a gente morre, a gente leva a roupa que vai no corpo e nem é a gente que escolhe. Então, estejamos atentos, sejamos pessoas gratas e contentes e coloquemos a nossa confiança no Senhor. Porque só Ele tem as coisas melhores para nós, conhece o nosso coração, conhece as nossas necessidades e certamente, se confiarmos nele e formos obedientes, Ele vai nos abençoar. O nosso manancial termina assim, que em Cristo nós temos tudo o que precisamos. Estejamos contentes. Eu estou. Termino aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.